Olha só, se a gente olhar para o mercado das escolinhas de esportes de uma maneira geral, do futsal especificamente, da educação física, a gente vai encontrar um dado muito interessante que é uma dificuldade enorme das pessoas identificarem por que que alguém deixa uma escolinha. Gente, é muito difícil. A gente consegue, e eu vou falar sobre isso mais tarde, identificar por que que o cara foi até você. Mas a gente não consegue saber por que que ele foi embora. E por que não? Porque geralmente as pessoas não são sinceras em relação à justificativa disso. Então, a pessoa não vai chegar lá na academia, na escolinha, no clube e falar, ó, o treino é ruim, entendeu? O seu treino não dá, o treino do cara lá é muito mais legal. Ninguém fala isso. A pessoa ela vai justificar outra coisa. Ah, eu tenho dificuldade de horário, eu mudei, entendeu? De cidade, tá? Ele mudou o horário da escola, enfim. Tenho que levar o meu cachorro no veterinário e esse mês vou ter que cortar uma despesa. Cara, a gente ouve cada coisa, mas não é sinceridade, nem sempre. E raramente o pai, tá, ou o responsável ele justifica para você. Então, você precisa ter um tratamento muito diferenciado para que aquele aluno que te procurou e aquele pai que está ali, mesmo aquele pai que está falando, que de repente chega com um senso comum, tá, meu, que ele acha que o seu treino tem que ser o mesmo treino que o Barcelona faz. Mesmo esse pai, ele tem que ser valorizado porque você não pode deixar que ele vá embora. Você tem que mostrar que o seu trabalho é diferenciado, que a sua metodologia para o filho dele faz a diferença e que se ele sair, ele não vai encontrar outro lugar. Esse pai não vai sair. Ele não vai sair, porque se ele sair, ele sabe que ele não vai encontrar um trabalho e um treinador tão preparado, tão diferenciado quanto você para cuidar do filho dele da melhor maneira possível. Meu, e aí como que a gente quebra isso? Um exemplo que eu vi estudando aqui, tá? Tem uma galera pô, muito legal que já fala sobre isso também, mas cara, é a cultura popular, o senso comum, a mídia, de que o futsal é 5 contra 5. Cara, isso me surpreendeu. É, ou seja, se você num treino de futsal não tem o jogo, tá? Você já tá, entendeu? Completamente desacreditado em relação a esse pai. Cara, e o jogo hoje, tá? Com as regras oficiais, é muito complicado a gente se apegar ao jogo porque o jogo ele traz muitas coisas. Quando a gente deixa o jogo com a regra oficial, com tudo que ele exige, na formação o tempo todo e não parte para outras coisas, então esse tipo de pai, por exemplo, ou responsável, ele não consegue entender o benefício de uma atividade, por exemplo, de aquecimento, uma brincadeira recreativa, quando você de repente modifica uma regra na situação, principalmente aqueles pais que jogaram futsal às vezes e conhecem a regra, mas eles não estudaram, então eles não conhecem o comportamento da criança, não entendem de metodologia de ensino. E aí ele vai para o seu treino e ele fala, pô, mas isso aí não existe, isso aí não tem nada a ver com o futsal. Tá? Eu tenho visto, por exemplo, e tenho feito, inclusive, é uma coisa muito legal a gente fazer algumas adaptações de jogos, cara, jogos com algumas regras que são do handball, do basquete, muita coisa, por exemplo, falando de aspectos pedagógicos de esportes, por exemplo, até como o rugby. Tá, o rugby é um dos esportes que se você quer transmitir valores para o seu grupo, estuda o rugby. Pô, e aí aquele pai ele fica
Tá? E isso, o que que acontece? Onde está o problema nesse comportamento, tá? Nesse tipo de comportamento do pai? A criança absorve. Então, provavelmente, ela vai estar ouvindo do pai tudo diferente do que o professor fala, e aí a cabeça dela fica um trevo, ela não sabe se ela faz o que o professor manda quando ela vai para o treino, ou se ela faz o que o pai quer. Então é uma situação realmente que causa um constrangimento, mas o professor precisa sim se impor e está colocando isso. Tá? E a partir do momento que você coloca isso, é uma situação bem tranquila, você de repente, e muitos professores acabam por essa pressão, às vezes, professores que estudam pra caramba, mas no momento que precisa ali ter aquela coragem para, mesmo num primeiro momento, onde você vai ter uma resistência por conta dessa influência que os responsáveis e às vezes até a mídia traz em relação aos aspectos didáticos do jogo, que é uma coisa que leva tempo, que você tem que trabalhar ali como formiguinha, um pedacinho do treino, alguma coisa em cada treino, e vai melhorando a cada semana, a cada mês. Gente, claro que você vai criar um incômodo no início, mas à medida que as coisas vão dando certo, que a criança vai se desenvolvendo, que ela vai ficando mais experiente, que ela vai crescendo, você consegue atuar no aspecto físico, no aspecto cognitivo, no aspecto mental, no aspecto afetivo, e essa criança vai estar preparada para fazer o que ela quiser. Então, se ela quiser continuar jogando, mas ir para uma universidade, ela vai. Se ela decidir ser atleta profissional, ela vai ter o caminho aberto. E o pai vai ter muito bem ali o que é a função dele. Tá? O pai ele tem outras funções também que de repente ultrapassam os limites aí da quadra. Então o pai, eu acho muito engraçado às vezes aqueles pais que se preocupam, o filho de repente um fenômeno tecnicamente falando, mas o pai não está preocupado em dar a assistência que um atleta precisa. E aí você vê que de repente o pai ele quer apenas cuidar do desempenho do filho, mas ele não quer se preocupar, por exemplo, com o aspecto financeiro em relação ao futuro daquela criança. Documentação, a gente tem muito problema de pais que não cuidam da documentação das crianças. Cara, e aí você tem, hoje, categorias de base, você precisa de documentação desde parte da saúde, tá? A criança tem que ter tudo em dia em relação a exames, a atestados, enfim, tem que ter todo um histórico aí para que você possa ter segurança no seu trabalho. A gente trabalha com movimento, e o movimento ele muitas vezes, e o corpo também muitas vezes é imprevisível, a gente precisa ter todas as garantias, responsabilidades em relação a estar acompanhando essa criança. Muitas vezes a gente tem crianças que param e deixam o esporte porque, a partir do momento que está próximo de casa, a criança está sempre ali, mas por algum motivo você inaugurou um ginásio em outro lugar, ou de repente você abriu outro núcleo, tá? Ou você de repente promoveu um grupo de crianças que vão treinar em determinado lugar, e aí cadê aquela criança? Alguém precisa, tá? E aí não precisa ser o responsável, mas o responsável precisa ter alguém para levar. Isso é outra coisa que fica muito nas costas do professor. Então é comum, gente, você às vezes, quando você não tem toda essa experiência e não está preparado, cara, como que você vai colocar, mesmo que você tenha uma van, é muito difícil para o treinador assumir. O treinador ele faz parte da equipe. Então ele vai encontrar a equipe, independente de ser criança, de ser adulto, entendeu? E mesmo em viagens, às vezes, existe um ponto de partida. E um ponto de chegada. E aí o pai tem que estar com a criança no horário da saída e no horário da chegada. E muita gente não entende dessa maneira. O treinador ele precisa sim ser muito assertivo nesse aspecto, porque senão ele vai ficar sobrecarregado. É comum a gente ver treinadores às vezes chegando com um monte de criança, e aí eu fico imaginando, como que esse cara consegue viver? Porque na hora que acabar ele vai ter que levar todo mundo. Às vezes o cara vai, leva todo mundo e volta, porque ficou gente que não cabe no carro.
Se você não tem um carro grande que cabe o time inteiro, você vai fazer o quê? E que carro que cabe um time de futsal? Nenhum. Que carro que cabe um time? Gente, não tem carro que cabe time. E aí o cara, entendeu? Então é muito mais fácil você se entender com os pais,